Fala aí pessoal, tudo bem? Professor Vladimir Rodrigo e retornando com a videoaula, né? Para a gente poder dar sequência e respeitando ainda o isolamento decretado, né? Nesse momento de pandemia, mas a gente não pode deixar de passar o conteúdo e vocês também não podem deixar de estudar, né? Então o Colégio Francisco da Mota preparou a plataforma, disponibilizou a plataforma e já também paralelo a isso, disponibilizou o canal no YouTube, que você pode estar acessando para visualizar as aulas não só de biologia, não só do ensino médio, mas de todas as turmas. Isso é importante, vocês se comunicarem, vocês informarem, também estar compartilhando, isso é fundamental, né? Nesse momento de ajuda a todos. Os professores estão se esforçando para poder estar gravando as videoaulas da melhor forma possível. Isso foi tudo de uma hora para outra, né? Acho que todo mundo entende esse momento. Enfim, o canal no YouTube é c.e José Francisco da Mota, tá bom? Mas vamos lá. Turma, Biologia, professor Vladimir Rodrigo, aula 2, turma de primeiro ano do ensino médio, tá bom? Vamos lá. O conteúdo a gente vai estar estudando, então vamos lá. Essa é a apostila, né, que a gente trabalha, interações e rupturas das populações e das comunidades, tá bom? E importante frisar que eu já citei ali, mas falar, começa na página 115, tá bom? Dando início ao nosso conteúdo, a gente pode estar falando de problemas demográficos. O que é isso? É uma área que estuda todas as características da população, pegando ela as questões de sobrevivência, de necessidades, né? Local, o quantitativo, o que influencia essa variação daquela localidade, as oportunidades que fazem com que ela seja bem sucedida ou mal sucedida naquele local, e isso que essa demografia, né, que faz esse estudo, esse levantamento para passar informações e respostas das características que passam nesse ambiente, né? E quando a gente fala de problemas, a gente bem conhece todos os problemas que levam a gente sofrer nos locais onde a gente reside, né? A gente tem características, às vezes, de mal ou péssima, muitas vezes, de estruturas para sobreviver naquele ambiente, né? Um ambiente saudável, vamos falar assim. Então, vamos lá. Determinantes populacionais. Então, nós temos aqui taxa de natalidade, taxa de mortalidade, taxa de imigração e taxa de emigração. Vamos lá. É importante vocês entenderem o seguinte, que essas variações que vão ocorrer para justamente ter o controle quantitativo da população. Entende? Então, taxa de natalidade, indivíduos que nascem naquele determinada cidade, bairro. Esse é um controle que o IBGE faz muito bem, né? Taxa de mortalidade, indivíduos que morrem. Então nós temos qual variação? O que nasce e o que morre. Tá, preste bem atenção que eu vejo muitas vezes alunos com essa dificuldade. Qual a dificuldade? Taxa de imigração e taxa de emigração. Taxa de imigração, como vocês podem ver aqui, ó, indivíduos que incorporam aquele local. Então tá imigrando aquele local. E taxa de emigração, indivíduos que dispersam, que saem daquele local. O que é isso? Eu coloco como exemplo aquela área onde tem pessoas. Vou colocar aqui na imigração e emigração. Você tem um bairro que, devido a uma violência, pode estar pessoas saindo daquele local, se dispersando daquele lugar. Então você vai ter um quantitativo menor naquele local. Isso é só um exemplo, tá? É local mesmo que acaba acontecendo. Às vezes crise financeira faz com que ocorra essa situação. Acho que todo mundo já passou por uma situação de falar assim, já ouviu, né, pelo menos. Eu vou para a cidade tal, que lá o custo de vida é melhor, se paga-se melhor, tem uma qualidade de vida melhor.
vou me deslocar para lá. A gente ouve muito falar, pessoas falando que tem um interesse de ir para os Estados Unidos, tem pessoas falando, vou para a Europa, né? E aí a gente está enquadrando nessa taxa de imigração e imigração, tá bom? Aí vamos dar continuidade. Ao estudarmos as populações, podemos perceber que elas são dinâmicas, podendo aumentar, diminuir ou manter-se equilibradas. Como a gente já esclareceu anteriormente aqui, existem esses fatores que podem fazer com que a pessoa, eu dei o exemplo de pessoas que vão para outros locais em busca, a gente também tem locais que as pessoas saem e tem locais que permanece equilibrado, entendeu? Então a gente tem esses fatores de algumas cidades, alguns países que mantém de uma forma geral, né? O que é uma densidade populacional? Às vezes a gente vê, né, no repórter falando, principalmente hoje, o momento de pandemia que a gente está vivendo, a gente tem bastante pessoas falando, opinando, né? E muitas vezes elas não têm noção do que é uma característica populacional, né? Essa pandemia está com essas informações dos vírus, né, do vírus, está sendo bem importante também, que muitas pessoas estão falando coisas que eu nunca esperei ser tão popular, né? Como essa questão dos gráficos de crescimento, do gráfico das características, como se o vírus iria suportar uma temperatura de países tropicais, enfim. Densidade populacional é igual a número de indivíduos e espaço total ocupado. Isso quer dizer que a densidade populacional do Rio de Janeiro é através dessa conta. O número de indivíduos em um espaço total ocupado. A gente pega exemplos, a gente tem bairros com hiper lotação, vamos falar assim. Como exemplo, nós também temos as favelas, né? Que o espaço total ocupado é pequeno e tem um volume de número de indivíduos muito alto, que nesse momento é preocupante dentro dessa contaminação do vírus. Não é isso? É muito complicante. Então, essa é a continha que estabelece o resultado da densidade populacional, número de indivíduos com o espaço total ocupado. Taxa de crescimento é igual ao que? NF, NI sobre T. NF é o número de indivíduos no final do período. Então, nós temos o número de indivíduos no final do período, depois menos número de indivíduos no início. Então, final do período, início, menos sobre duração do tempo. Então, um exemplo, durante todo o ano de 2019, o período que a gente quer, a gente coloca, então, número de indivíduos do final do período, 5.000, exemplo, com menos número de indivíduos do início do período, 3.000. Então, a gente vai ter uma continha. Sobre o tempo, a gente vai chegar na taxa de crescimento daquele ano, né? Sobre número de indivíduos que nasceram naquele ambiente. Então, taxa de crescimento. Então, nós tivemos uma taxa de crescimento. Aí você faz a continha. Lembrando que no livro aqui, a gente está com o exemplo dos gráficos. Eu não optei em colocar outros gráficos para não confundir, para vocês ficarem diretamente no exemplo aí em casa, os gráficos que o livro tem. Então foi uma opção. Vou tentar para na próxima videoaula, tá melhorando e colocar os gráficos ou imagens que a gente tem aqui no livro, tá bom? Qualquer população, desde que colocada em condições ideais, tem potencialidade para crescer indefinidamente. Isso quer dizer o seguinte: está equilibrado o ecossistema, está equilibrado a qualidade de vida dela, ela pode crescer de uma forma indefinida, né? Então isso é significativo. Então acontece isso em várias espécies, tá? Várias espécies. Fatores limitantes do crescimento de uma população, tá? Quando a gente está falando aqui desse crescimento, né, desses limites, a gente está preso exemplificando todas as espécies de uma modo geral. A gente não restringiu a algum tipo de espécie, tá? Isso aqui é ecologia. Fatores bióticos e fatores abióticos são duas classificações que determinam a limitação
de um crescimento de uma população. Então vamos lá, fatores bióticos, disponibilidade de alimento, que podem estar limitando. Ação dos predadores, tá? Relação com competidores e ação de parasitas, entendeu? Fatores abióticos, disponibilidade de água, de oxigênio, de luz, condições de temperatura, existência de espaço, acúmulo de substâncias tóxicas e catástrofes naturais. Isso quer dizer que são exemplos de fatores abióticos e bióticos que podem estar limitando o crescimento populacional de uma região, entendeu? Então, hoje nós temos fator, trazendo um pouco para aquela questão da água que a gente teve o problema ali, foi matéria orgânica no rio em excesso. O que é matéria orgânica? São literalmente fezes, né? O acúmulo de fezes jogadas no rio, que fez com que cresceu, foi uma oferta de alimento muito grande para as algas e houve aquela contaminação que a gente passou antes dessa pandemia, né? Curva em J. O que ela quer dizer? Caracteriza um desequilíbrio ecológico. Observação: em certas situações especiais, quando os fatores que determinam a resistência do meio estão ausentes ou bastante reduzidos, a população tende a obedecer seu potencial biótico crescendo exageradamente. Então é uma curva chamada curva em J, tá bom? E aí você vai ter um gráfico lá na página... Cadê a página? Cadê a página? Achei, caramba, página 127, tá bom? Então, página 127, desculpa a demora, página 127 vai estar falando, mostrando o gráfico dessa curva em J, tá? Isso cai bastante em concurso na parte de ecologia. E aí agora a gente abre uma análise sobre a população humana, né? E depois dessas questões de análise de crescimento, né, de mortalidade, a gente, e principalmente nas questões de o que pode estar freando um crescimento. Quando a gente fala de espécie humana, a gente está chegando num quantitativo muito elevado em algumas áreas do planeta, onde está ocasionando um desequilíbrio ambiental. Muitas vezes esse desequilíbrio ambiental prejudica outras espécies. Alguns estudiosos dizem que estamos aproximando do colapso ambiental da Terra, que a nossa casinha do planeta Terra não tem a capacidade mais de fazer por meios naturais um equilíbrio, uma renovação. Alguns jornais atualmente estão colocando que, devido a esse isolamento social, algumas áreas estão tendo aparecimento de alguns animais que não tinham. Algumas áreas, eu vi hoje na internet, o monte do Himalaia, ele apareceu durante 30 anos. Eu não sei se é verdade, mas está sendo compartilhado na internet, né? Um raciocínio que a gente leva sobre esse momento é o que nós, seres humanos, estamos fazendo para a manutenção da nossa espécie. Muitas vezes a gente não se preocupa em essa manutenção. A gente só extrai. E dentro da ecologia a gente lembra que é sempre um fluxo. E muitas vezes um fluxo cíclico, onde a gente tem que pensar bastante no que está prejudicando, no que está melhorando. Então, algumas vezes, ao longo da história, guerras foram fundamentais para a diminuição populacional. Acidentes, de alguma forma, mudaram o cenário de algumas regiões, principalmente Hiroshima, né? A gente tem também as guerras como redução e principalmente as doenças, tá? Existe uma capacidade muito grande de redução através de doenças. Isso é um fator ao longo da história que várias vezes apareceu. Lembrando sempre que nós vamos passar por isso, é só um momento, e que vamos se renovar
e vamos ter uma consciência ecológica maior, principalmente na questão de análise social, tá bom, pessoal? Então, desde já, eu deixo aquele abraço e por hoje é só, pessoal. E aí a gente vai estar já preparando uma nova aula e os novos exercícios, tá bom, pessoal? Valeu, até a próxima, tamo junto.